Então, ó, vamos lá, vamos começar aqui com um programa lá, com o primeiro programa aí que você está propondo aí na lista de exercícios. Bom, aí ele fala que é para você definir um array de 6 posições, né? Isso. Deixa eu pegar. Tá. Então, para eu definir um array de 6 posições no C#, eu posso fazer da seguinte forma: posso declarar um var array igual a new int, e aqui eu defino que é um array de 6 posições. Tá? Então, esse array daqui, ele já vai ter, eu já consigo gravar 6 posições, 6 números dentro dele. Então, na primeira ele está falando que é para você armazenar o número 1. Na 2, ele está falando que é o 0. Na posição 2 seria o índice 1. Na 3, deixa eu colocar todos eles aqui de uma vez. 3, 4 e 5. Aí aqui na 3 vai ser 5, menos 2, 5 e 7. Aí o exercício ele também pede para que a gente crie uma variável e mostre a soma dos valores nas posições 0, 1 e 5. Então aqui var soma igual a array 0 mais a posição do array 1 e a última posição do array, que é a 5, que é o índice 5. Modifique na posição 4 atribuindo o valor 100. Então a posição 4, aí tem uma pegadinha, né? Como ele está falando posição 4, então a gente tem que pegar o índice 3. Então o índice 3 tem que vir 100. E mostre na tela o valor de cada valor do vetor A. Então eu tenho duas formas de fazer isso. A maneira mais trivial seria eu escrever console.writeLine, e aí eu posso colocar aqui soma isso 0, e aí eu coloco 6 vezes soma não, desculpa, seria array 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá. E mostro, aqui tá faltando mostrar a soma na tela. Ver, né? CW soma. Então, se a gente rodar esse exercício daqui, ele mostrou que a soma deu 8, né, que seria a soma desse primeiro elemento com esse segundo e com o último. Depois ele mostrou, fez a atribuição lá do quarto elemento da lista, né? E depois ele escreveu esses elementos aqui, ó. Tá. Aqui, deixa eu mostrar na tela cada valor do vetor A, um em cada linha. Então aqui a gente pode até colocar o seguinte, ó. Eu posso abrir aspas aqui e juntar com isso daqui, ó. E aqui em cima eu posso escrever assim, ó. Soma igual a soma.
soma deu 8, e aqui eu tenho os valores de cada item do array. Beleza? Foi mais ou menos isso que você tinha feito lá mesmo? Tá no mudo, Juan. Inclusive, eu até esqueci disso também. Tem que colocar aqui a saída de áudio do PC. Eu me mutei, tava falando, esqueci aqui. Enfim, vou esperar tu mexer aí, depois eu falo quando eu posso falar. Mas tua voz acho que nem tá saindo na parada. Ah, tranquilo. Eu esqueci na gravação, mas foi mais ou menos isso mesmo que você tinha feito, né? Sim. Tá, e aí como é que a gente melhora isso daqui, né? Aqui ao invés de fazer 6 write lines, a gente pode fazer só um for, né? For int i igual a 0 e menor do que 6 e mais, né? E aí aqui, ao invés de usar o valor fixo, você usa a variável i. Só que aí aqui, nesse índice 0 daqui, tem que transformar também, ele tem que ser dinâmico, né? Cada vez que ele fizer o for, eu tenho que aumentar esse índice daqui. Então eu vou colocar o índice i. Só que se eu colocar só i, ele não vai entender que isso daqui é uma variável. Como ele está entre aspas, ele está entendendo que é uma string. Então, para ele entender que isso é uma variável, eu vou colocar no início da minha string um cifrão e coloco o i entre chaves. Aí ele vai entender que isso daqui é uma expressão que ele precisa calcular na hora de escrever essa string, né, esse texto. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou. Ok? Beleza. Ok. Vamos fechar esse daqui. Vou salvar esse daqui como exercício 1. Deixa eu criar uma classe aqui. New class. Item. Public class exercício 01. Public void executar. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui que está no program 1 aqui para dentro do exercício 01. E aí, fazendo isso, eu posso chamar esse executar de dentro do meu program. Como é que eu faço isso? Eu vou primeiro instanciar new exercício 1 ponto executar. Executar, não preciso passar parâmetro. Bom, vamos ver se ele vai funcionar. Tá aqui, ó, funcionou. Que aí agora a gente pode criar outros exercícios aqui e a gente consegue também deixar o programa mais estruturado, mais limpo, né? Então vou criar aqui agora o exercício 2. Exercício 2. Também vou criar um método executar dentro desse exercício 2. E aí a gente vai fazer. Cria um programa que lê 6 valores inteiros e em seguida mostre na tela os valores lidos. Bom, vou criar um outro arquivo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, Ctrl C. Move. Então, no exercício 2, eu tenho que criar um programa que leia 6 valores. Então, eu acho que a gente pode começar com for. A gente já sabe que vai ler 6. Então, for de 1 a
até 6. E aí aqui dentro do for eu vou fazer console.readLine. Mas antes de ler esse valor, né, eu preciso dar uma mensagem para o usuário. Console.writeLine. Aí eu posso colocar aqui, ó, vou começar com um cifrão que eu posso interpolar uma mensagem aqui. Posso colocar variáveis nessa mensagem. Então, escreva o e número. E aí ele vai fazer a leitura do número, e se o número precisa guardar numa variável. Número lido, número digitado. Ok. E aí eu tenho que ler 6 valores inteiros. Então ele deixa claro ali que ele precisa ler 6 valores inteiros. Tá. Então eu preciso converter o que foi digitado em um número inteiro. Então, var número inteiro igual a convert.to32 número digitado. E aí eu tenho que escrever. Tá. Uma pergunta, Bruno. Por que tu já não converteu direto no var número digitado? Pode ser. Não, a gente pode fazer em 2 etapas ou pode fazer em etapas separadas. Entendeu? Então, assim, não tem necessariamente uma regra se vai usar um ou outro. Você pode optar qual vai ser a melhor estratégia para fazer isso. Beleza. Tá? Poderia, você está falando isso aqui, né? De chegar aqui, dar um Ctrl X e jogar ele aqui dentro. Isso, pode ser feito, não tem problema. Em alguns casos, a gente vai ter que separar, porque se eu fizer essa conversão diretamente e a pessoa lá, o usuário, digitar um número que seja inválido, pode ser que dê algum tipo de problema na hora de converter, de fazer a conversão. Tá? Mas a gente vai aprimorando aqui e vamos entendendo melhor. Bom, aqui no exercício ele está falando: crie um programa que lê 6 valores inteiros e em seguida mostre na tela os valores lidos. Então, ele não diz exatamente como a gente precisa mostrar, ele está falando que mostre na tela em seguida. Então a gente poderia interpretar que eu posso fazer assim, ó, console.writeLine, e aí eu posso colocar aqui o número inteiro. Já posso, no mesmo for, fazer isso, essa escrita do número que foi lido. Então, se eu fizer isso, tá aqui, ó. Opa, mas só que aí faltou uma coisa muito importante. Aqui no program, eu estou ainda com o exercício 1, eu tenho que trocar para o exercício 2. E aí eu vou comentar o exercício 1 aqui. Executar novamente. Escreva o 0 número, né? Então ali talvez tenha que mudar também. Coloquei 1, aí ele já escreveu 1. Coloquei 50, ele já escreveu 50 logo em seguida. Então temos algumas mudanças aqui para serem feitas. E aqui, como eu digitei um Enter sem necessariamente ter informado o número, ele deu um erro. A input string vazio não é um formato correto. Enfim, então a gente pode mudar aqui algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que mudar é que, ao invés de fazer o writeLine, eu posso colocar só write. Escreva o número, e aqui eu posso colocar mais um. Tá? E aí, só que tem um outro detalhe, né? Talvez a gente não queira saber o número logo em seguida, que eu primeiro faço a leitura dos 6 números e depois eu escrevo esses 6 números na tela. Se for isso que precisa ser feito, talvez a gente precise de mais um for aqui, ó. E aí eu jogo esse for aqui para baixo. Só que aqui eu não vou ter acesso à variável número inteiro. Então eu vou ter que guardar isso numa estrutura de array, por exemplo. Então eu vou criar um array aqui, var
números, colocar no plural, igual a new. Como são 6, eu posso colocar aqui new int de 6 posições. Então, para cada número que eu fizer a leitura, eu já posso pegar aqui e adicionar ele num índice desse array, número inteiro. E aí, obviamente, aqui embaixo eu vou ter que escrever os números baseado nesse i. Vamos ver se funciona. Bruno, calma aí, só uma perguntinha. Aqui talvez eu tenha dado uma bugada agora. Porque ali no new int a gente não teria que botar 5, porque aí conta com 0 seria 6. Não, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, quando eu tô até nesse exercício daqui, aqui a gente falou que era uma array de 6 posições. Certo? Então aqui em cima, na hora que eu estou definindo, eu digo que são 6 posições. Sim. Entendeu? Então aqui é a quantidade inteira realmente. Da mesma forma que no exercício 2, eu estou definindo que eu preciso guardar 6 números. Entendi. Não, beleza. Entendeu? Só que o que vai acontecer? Como a minha contagem aqui desse loop começa no 0, então a primeira posição do array que ele vai preencher vai ser no índice 0. E a última posição, que seria a 6ª posição, vai ser o índice 5. Entendi. Não, tranquilo. Tá? Vamos lá, vamos executar aqui. Escreva o primeiro número. Então, 10. Segundo, 15, 20, 25, 30, 40. E aí ele escreve em seguida 10, 15, 20, 25, 30 e 40. Então tá funcionando, que a gente talvez precise colocar aqui um ozinho aqui pra gente falar assim, é o primeiro número. E aí a gente também pode fazer um tratamento de erro para saber se o número que foi digitado é um número inteiro, né? Então a gente pode melhorar esse nosso algoritmo daqui, ó. Aqui, escreva o primeiro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bom, mas e aí, se eu não digitar, o que eu posso fazer aqui para melhorar esse algoritmo? A gente já fez isso em outros exercícios, mas vamos fazer aqui, ó. Public int solicitar número inteiro. E aí aqui você passa int número índice, né, índice. E aí a gente pode jogar toda essa estrutura daqui, ó, aqui para baixo. Só que aqui ao invés de ser i mais 1, vai ser índice. Número inteiro igual solicitar número inteiro e mais 1. Tá, se o número digitado não for um número inteiro, como é que a gente faz esse teste aqui? A gente tem que pedir novamente o número pro usuário. Então eu vou dar já um return número inteiro. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, if o número digitado, se ele não for, aí a gente vai ter que fazer um teste aqui, se ele não tiver somente dígitos de 0 até 10, eu não vou conseguir, de 0 até 9, na verdade, né? Eu vou ter que pedir novamente esse número. Então, para fazer isso daqui, a gente pode usar assim, ó, char.isDigit do número digitado.
digitado. Só que aqui ele pede um caractere ou uma string e um índice. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente pode fazer assim, ó, número digitado, ponto all. Se todos eles forem, né, isDigit, eu posso converter e retornar o número inteiro. Se não for, eu posso solicitar, dar um return. Se não for, return. Vamos fazer assim, mais simples primeiro. Vamos lá. Se todos eles forem dígitos, eu posso retornar já aqui, ó. Agora, e se eles não forem else? Eu teria que fazer todo esse código daqui novamente. E teria que testar, teria que converter e teria que retornar. Então, basicamente o que eu preciso fazer aqui é, se não for, eu retornar o solicitar número inteiro novamente. Ou seja, eu tenho que fazer tudo que eu já fazia antes. Só que eu tenho que talvez mostrar uma mensagem aqui, por exemplo, número inválido. CW. O número digitado não é válido. Bom, tem uma outra coisa aqui que pode estar acontecendo, é que esse número, todos eles precisam ser dígito, mas se ele precisa ter alguma coisa, ele não pode ser vazio. Então, aqui eu vou fazer um outro teste. Se número digitado is not null, na verdade eu vou usar uma função. É uma função no C# chamada string.isNull or whitespace. Se ele for nulo ou espaço em branco, ele vai retornar verdadeiro. Só que aqui, se ele não for nulo ou branco, eu vou fazer uma negação, aí eu vou converter. Só que ao invés de usar o convert.toInt32, como a gente já sabe que ele é um número, eu vou usar o int32.parse. Vamos ver se vai funcionar. Aqui, tá na minha tela. Digite o primeiro número, 10, 15. Aí eu vou digitar algo que não seja número. Ó, número digitado não é válido. Eu escrevo o terceiro número. Bota um vazio. Eu coloquei um ponto no final. É 9, né? Isso. Colocar vazio não é válido. Ele continua pedindo o terceiro número. Só que aí tem um problema, porque se eu digitar menos 5, será que ele vai funcionar? Não, porque ele também não está identificando o sinal de menos como se fosse um número válido. Então a gente talvez tenha que ajustar lá o nosso programa. Mas, se eu colocar 5 vai, se eu colocar 0 vai, se eu colocar 1000 vai. E aí ele escreve os números ali que foram válidos, né? Bom, como é que a gente resolve essa questão do dígito, né? Aqui, todos eles precisam ser dígito ou x, né? Ou ele char ponto sinal de menos, na verdade x ponto equal menos. Acho que isso daqui vai resolver. Vamos rodar aqui. Teve um errinho aqui, tá faltando
fechar um parênteses. Voltando para cá, escreva o primeiro número, 1, segundo número, menos 5, aparentemente foi, 10, menos 10, mas em que situação ele daria algum tipo de problema? Consegue pensar em alguma coisa? Um número que seja maior do que 9 ou vazio. Maior mas sim, que a gente não tenha resolvido ainda, né? Se eu colocar maior do que 9, seria 1111, mas ele está funcionando. Mas um problema que pode estar dando aqui agora é que eu disse que que eu permite colocar números, né? E ele permite o sinal de menos. Mas se eu colocar só o menos, ele está dando erro. Uhum. Então também teria que validar isso. Então como é que eu sei se o número é de fato válido ou não? Ao invés de perguntar se todos os dígitos, né, desse número, se todos os caracteres são dígitos, uma outra forma de fazer isso é, ao invés de usar essa função que a gente está usando aqui, é usar o int32.tryparse. Tem o parse, né, que ele vai converter o que está aqui para inteiro, mas ele também tem um try parse, ou seja, ele vai tentar converter o número digitado, né, em algum número inteiro. Alt var número inteiro. E aí ele já vai fazer todo esse teste que é preciso pra gente. Não preciso mais disso daqui. Eu só preciso retornar o número inteiro. Então essa é uma função que a gente tem dentro do C# que vai nos ajudar com esse tipo de solução. Ao invés de ter que ficar validando tudo, a própria linguagem já tem esse tipo de validação. A gente não precisa ficar fazendo tudo na mão. Uhum. Então a dica que eu dou aqui é que tente usar o máximo possível dos recursos que a própria linguagem já te fornece, ao invés de ter que ficar pensando em reinventar a roda. Então vamos ver se essa solução daqui vai funcionar. Escreva um número, 0, 1, menos 1. Ok, e se eu digitar só um menos? Não é válido. E se eu digitar 5, 5 menos 5, 5? Não é válido. Se eu digitar mais 41, opa, conseguiu. E se for mais 40, sei lá, 82? Também sim. Menos 82? Também sim. Entendeu? Então aqui a gente consegue resolver já vários problemas de uma vez só. Vamos tentar colocar um vazio ali para ver se ele aceita. Ó, vazia, não é válido. 1.54 não é válido. 1,52 não é válido. Entendeu? Show. Tem como tu me explicar de novo tudo, por favor? Tem. Bom, vamos lá. A primeira abordagem que a gente fez foi se baseando, tentando resolver o problema por conta própria. Certo? Que era aqui tentando identificar se o número tinha, se toda a string, se cada caractere da string era dígito. Então a função que a gente estava usando aqui era char.isDigit. Bruno, o que seria dígito? Porque tudo que a gente escreve é um dígito, ou Não, tudo que a gente escreve é um caractere. Tá, então o que seria um dígito? Um dígito é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá bom. Entendeu? Então se a gente for ver aqui, ó, esse isDigit, vamos ver como é que está essa função lá no C#, que aqui a gente consegue ver a definição, ó. É dígito se o caractere estiver entre 0 e 9. Show. Entendeu? Uhum. Bom, isso é dígito.
Qual é a outra função que a gente estava usando? A gente estava usando o número digitado.all. O que significa esse all? Ele retorna verdadeiro ou falso se o número digitado for alguma coisa, se todos eles forem algo que você colocar aqui como critério de comparação. Tá? Então aqui a gente tinha colocado inicialmente x vai ser cada caractere dessa string que eu digitei ali. E aí não confundir, caractere são todo conjunto de caracteres que forma string. Dígito é só de 0 a 9. Tá bom. Tá? Então aqui eu estava fazendo o seguinte, char.isDigit de x. Então antes a gente estava validando dessa forma. Se todos, né, como é que eu faço a leitura? Se todos os caracteres do número digitado forem dígitos, aí ele retorna verdadeiro. Se tiver pelo menos um que não seja dígito, ele vai retornar falso. Essa função retorna falso. Entendeu? Okay. Só que eu validar se todos são dígitos não é suficiente, porque a gente viu que alguns números eles também têm algum sinal de menos, mais. Então, além disso daqui, inicialmente eu também estava colocando aqui que ele poderia ser dígito ou ele teria que ser o sinal de menos. X equals menos. Entendeu? Sim. Só que, por que isso daqui também não resolveu? Porque o menos, ele precisa necessariamente ser acompanhado de um número. Então, se eu quisesse resolver tudo isso na mão, a solução ficaria muito mais complexa do que o que a gente já tem implementado, que é o int.tryparse. Então, eu substituí toda essa expressão daqui, que não estava funcionando de forma adequada, por isso daqui, ó. Como é que funciona o tryparse? Ele pega o número digitado, ele tenta converter em um número inteiro. Se ele conseguir, ele retorna verdadeiro aqui. E ele também retorna o número inteiro nessa variável. Então, o tryparse é uma estrutura que a gente tem dentro do C# em que essa função retorna dois valores. Isso daí pode ser até uma certa novidade, mas é porque a gente só vê ele recebendo parâmetros, né, e retornando valores. Acho que foi isso que você já viu até hoje. Uma função ela recebe parâmetros e retorna valores. Sim. Mas existe uma função, algumas funções, que você pode definir parâmetros de saída. Como seria essa função? Vou fazer aqui embaixo um exemplo para ficar mais claro. A gente poderia colocar aqui, ó, public. Vou tentar implementar o próprio tryparse ali novamente do int32. Como é que funciona isso? Poderia colocar aqui, ó, bool tryparse. Tá? Então eu vou receber o número, que é uma string. Na verdade, string str, out, int, número. Tá? Então, a diferença dessa função daqui para essa função daqui de cima é que essa função, além de retornar um número inteiro, um número booleano aqui, né, vou retornar um booleano, return true or false, né, ela também retorna no parâmetro um número, nesse parâmetro de saída. Se você for reparar, normalmente a gente só tem isso daqui nas funções. É o tipo de dado e o nome da variável, ou o nome do parâmetro. Vírgula, tipo de dados e o nome do parâmetro. Mas isso aqui eu tenho uma coisa a mais, eu tenho um alt. O alt é justamente para conseguir
definir que esse parâmetro que eu estou passando, ele é de saída. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Com isso daqui, a gente consegue resolver essa segunda questão daqui também. Vamos lá. Digite o primeiro número. Menos. Não é válido. Menos, menos. Não é. 11. Número válido. 99. Menos 11. Menos 0. Menos 99. Sexto número. Vamos colocar aqui mais 0. Aí. Ele escreveu tudo conforme era o esperado. Sim. Tá? Bom, a aula de hoje foi essa. Muito obrigado. Até a próxima. Que isso, sabe muito.